Fala, maluco! Fala, maluco! Saudações alvinegras para todos os rio-branquenses ligados aqui no canal da Malucos do Tigre. Hoje, num episódio muito especial do nosso podcast, vou dar boa noite aqui pro meu amigo Zé do Gás. Fala, Zé! Fala, Alexandre, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, todos os malucos aí, a nação rio-branquense. Muito obrigado aí por estar conosco, né? Mais um episódio aqui do Fala Malucos. E de antemão já queria agradecer a todos e pedir também para compartilhar aí esse vídeo aí, dar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, que isso aí fortalece muito. Hoje com um convidado muito especial aqui, todos vocês vão conhecer ele e vão ter bons momentos aí para lembrar com ele. É isso aí, Xande, tamo junto aí, mais uma vez aí, quarta-feira. É isso aí, vamos chamar também nosso amigo Chamel, o melhor operador e gandula do Brasil. Fala aí, Chamel. Salve, salve! Tamo junto, boa noite, Xande, boa noite nosso convidado que já vai falar o nome aí. E vamos que vamos, quarta edição, né? Quarta edição, Quarta isso aí. edição, e vamos nessa. Fechou, mano. Então, o nosso convidado de hoje é muito especial, chegou no Rio Branco muito novo, prata da casa, rodou pelo mundo aí, foi pra Portugal, teve uma passagem na Romênia, África do Sul, e voltou pra encerrar a carreira onde ele começou, né, cara? 20 anos depois da estreia no time profissional, ele volta aí pra ser campeão. Vou chamar aqui nosso queridíssimo Ricardo Nascimento. Fala aí, Ricardo, boa noite. Boa noite, rapaziada aí. Obrigado aí, é um prazer participar. E brigadão pelo convite aí mais uma vez. Tamo junto. Ô, Ricardo, primeiramente aí, se apresenta, fala onde você nasceu, com quantos anos você veio pra Americana aí. Conta a sua história um pouquinho aí. Eu nasci na Bahia, Ilhéus, né? Mas vim muito novinho aqui pra Americana, então praticamente sou americanense aí, né? E o primeiro passo aí no futebol foi no Rio Branco, né? Foi onde eu aprendi tudo aqui, quase tudo que eu sei do futebol. E é uma escola muito boa, né? Sempre revelou muito bons jogadores. Isso aí, mano. Você jogou no Rio Branco, vamos falar dos seus primeiros passos aí no futebol primeiro. Você jogou aí no Rio Branco, primeira vez que você vestiu a camisa do Rio Branco, na base, foi 2003, 2004, foi isso? Com 13 anos, foi mais ou menos isso, 2003, por aí foi. Primeiro eu comecei no Unidos, né, da Cordenúncia. Oh, grande Unidos. Grande Unidos. Aí eu fui fazer um teste que o Repeado conseguiu pra mim. Nesse teste tava o Zé Pulga. Oh, pediu pra mim fazer um teste no Rio Branco, consegui passar e dali fiquei até o profissional. Pô, que da hora, velho. A sua base já é boa, porque o Unidos é o melhor time de Americana, né? Ainda é ou não? Da molecada? Eu acho que da base é o que mais, tipo, revela, né, também, né, Unidos, sim, né, você sempre vê saindo bastante jogadores ali, Sim, quando eu tava, meus tempos que eu tentei ser boleiro, eu jogava no time de bairro e quando ia enfrentar o Unidos a gente ia fechado porque a gente sabia que só tinha cara bom lá mesmo, os caras que no futuro podia ir pra um clube grande aí, pra uma seleção, que realmente revelou bastante jogador, cara. E então a sua estreia no profissional do Rio Branco foi em 2007. Então, eu já tinha jogado Copa Federação, esses campeonatos já tinha jogado, mas Paulistão foi 2007 mesmo. Da hora. E antes disso, você teve uma participação na Copa São Paulo, né, 2006? Isso, eu joguei uma Copa São Paulo, infelizmente não tive muitas oportunidades de jogar Copa São Paulo, porque eles tiraram a idade 8-7, eu perdi 2 anos de Copa São Paulo. E um ano antes que eu ia jogar também machuquei o tornozelo, também não consegui jogar, então só fiz uma Copa São Paulo. Ah, entendi. Pô, cara, que pena. Mas 2006 eu não lembro, a gente chegou a passar de fase? Chegou, né? 2006 a gente passava direto, né? Não, o Rio Branco sempre passava, o Rio Branco, cara, eu joguei com muito jogador bom no Rio Branco, quando a gente conversa, encontro um ou outro na cidade aí, o Azulão, esse povo assim, nós conversa, era muito jogador bom, Rio Branco. Isso é bom que ajudou a você também se desenvolver, né? Tá do lado desses caras aí, né? Nossa, ajudava muito, a disputa era muito grande, né, pela posição. Vixe, muitas vezes eu falava pros amigos, cara, eu nem sei como que eu jogo titular, porque aquele ali joga demais. Que da hora, cara. E depois de 2007 você jogou o Paulistão, depois você foi... no meu registro aqui, cara, eu não sei se tá muito preciso, mas tá dizendo friburguense. Você chegou a jogar lá? Então, consta isso, mas eu nunca nem fui no Rio de Janeiro na minha vida. É figueirense.
Depois que eu fui. Aqui tá friburguense, É, ó, então, pra você falar que eu não tô mentindo. não, eu já vi isso aí também. Todo mundo me pergunta, você já jogou lá? Cara, nem no Rio de Janeiro eu nunca fui. Mas foi pro Figueirense que eu Um fui. outro Ah, dado da que hora. tem aqui também que eu procurei, o que é esse Olé Brasil? É algum time? Era um time antigo, não existe mais, mano. É um time antigo. Antigo não. É novo, foi novo, mas ele. Mas foi o primeiro time profissional seu ou não? Não, primeiro foi o Rio Branco. É, Rio o Branco. primeiro foi o Rio Profissional, Branco. profissional. É o que aconteceu, eles compraram o meu passe. Esse porque eu- time, mas tipo assim, eu nunca joguei lá. Ah, Aí, como que eu saí do Rio Branco, fui pro Figueirense, aí ali naquele meio termo ali veio esses empresário, né? Empresário. E comprou. mas Aqui, dia 1/7/2009, Olé Brasil, daí você foi pro Penafiel, em Portugal. que você Foi daí antes você- de eu ir. mas você chegou a jogar, a treinar no Figueirense ou no... Então, essa história. Quando eu chego no Figueirense, é a época que o Figueirense foi na final da Copa do Brasil. André Ah, Santos, sei. Chicão. Nossa, que massa. Era um timaço. Nossa, cheguei lá, André Santos voando. Falei, que jeito que eu vou jogar aqui. Mas eu tinha idade de júnior ainda. Ah, sim. Aí foi aí que o treinador de júnior me chamou. Foi a minha primeira vez que eu joguei de zagueiro, que depois eu virei zagueiro. Ah, sim. Só que até aí eu era lateral esquerdo. Entendi. Aí chegou aí ele falou, você não faz um zagueiro do lado esquerdo pra mim? E eu, molecão, sem jogar, sozinho lá em Santa Até de Catarina. goleiro, né? Top, falei, na hora. Aí fomos campeão ainda, de júnior, pelo Figueirense. Aí daí pra frente só joguei de, Pô, mano. de zagueiro. Isso aí eu não tá no registro. Você foi campeão em cima do Rio Branco, pô? Não, porque eu não podia disputar a Copa, já tinha passado. Ah, tá, então foi outro campeonato. Igual eu falo pra você, eles tiraram 2 anos dos 8-7. Ah, Era pra mim ter jogado contra o Rio Branco na final. entendi. E eu tava lá ainda assistindo, todo mundo lá torcendo o Figueirense e eu torcendo pro Rio Branco. Quietinho lá, né? Quietinho. Que da hora, cara. E, então aí depois você foi se aventurar pra fora. Aqui consta um registro no comercial, mas você chegou a jogar no comercial? Então, antes de tudo, isso aí não tem, no meu registro também lá que eu procuro não tem. Eu joguei um gauchão, pelo São Luís de Juí, primeira tá. divisão. Aham. Ainda eu marquei o falecido Fernandão. Era o time do Inter, era muito bom. Fernandão, Yarley, Alex, Guinazu. Praticamente o time que foi campeão, né? Libertadores. Não, era timaço dos caras. Uma experiência muito boa. Aí esse do comercial foi depois que eu voltei do Penafiel. Ah, tá. Você foi pra lá e depois voltou. É porque depois desse aí eu fui pro Palmeiras B. Ah, sim, de um registro aqui. Palmeiras B. Aí eu fui pra Portugal, pro Penafiel. Ah, entendi. E, cara, como é que foi pra você se adaptar lá na Europa, cara? Foi difícil ou por falar a mesma língua, por ser digamos assim, uma pátria-mãe, foi tranquilo pra você? Cara, eu vou falar pra você, pra mim foi até tranquilo. Pra minha esposa foi um pouco mais difícil, porque é a mesma língua, mas tem umas palavras que Sim. é bem diferente, né? Uhum. E o clima também lá é mais frio, né? Essas coisas assim, mas foi até tranquilo, porque em Portugal, por incrível que pareça, se treina menos. Sim. Então era muito meu estilo. E se joga menos também lá? Se joga menos, as viagens é mais curtas, né? Portugal é pequenininho, você atravessa Portugal em 6, 7 E horas. estrutura também, que deve ser totalmente diferente, né? Ou é a mesma coisa? Como Mas eu vou que é falar pra você, a estrutura, ó, eu vou comparar pelo Rio Branco, né? Que a gente tá falando, a estrutura do Rio Branco é tipo comparado ao time que eu joguei lá, a segunda divisão. Caraca, então não é... Não que é todo não- país que é que... Não, talvez, tipo, chegar Benfica, Porto, nos grandes deve ser uma coisa muito, muito top. Sim. Mas assim, nas equipes pequenas, a estrutura é normal. Você chegou a jogar contra o Benfica, Porto? Joguei Jogou, muito, contra Hulk, Davi Luiz, E tudo a esses caras. rivalidade lá é pesada É mesmo? pesada. Legal, então, e depois do Penafiel, você chegou aí pro Portimonense? É o Portimonense. De Portimão, né? É de Portimão lá. Eu joguei 2 anos, acho, no Portimonense. Um na primeira divisão e um na segunda, Aham. que é um time que fica mais no Algarve ali, onde tem praia, essas coisas assim. Foi uma experiência boa também. Foi bem legal lá. Aí eu tive a chance de jogar contra os grandes, né? Sim. O jogo Já é contra Série 1 lá no caso. É, da já é Liga Série 1, 1 né? já. Não é série, eles falam Liga, né? Liga 1. né? Liga 1. E, cara, você falou que você morava numa cidade que fica perto da praia, mas chega a fazer calor lá pra ir pra praia de vez em quando ou é meio embaçado? Não, faz. No verão lá é muito quente. Verão é muito Ah. quente. No inverno faz frio, mas no verão é quente. Eu acho que é mais quente que aqui, viu? Se bobear. Caramba. Entendi. É muito quente, porque é seco também. Entendi. Aí depois você voltou, depois do Penafiel, você voltou pro comercial, você falou, né?
Isso, eu tive essa passagem comercial, acho que o comercial tava na A2, cara, se eu não me lembro. 2011? Acho que tava na A2. Acho que tava na 2, acho que um ou 2 anos depois subiu pra 1. Mas eu fiquei pouco tempo, acho que uns 3 meses só no comercial, só essa A2 assim. Joguei bem pouco também e já voltei de novo pra Portugal. Entendi. E você foi pra Portugal porque você gostou de lá, tal, você tinha outras propostas ou foi Oportunidade a mesmo. oportunidade que mesmo? pintou e se abraçou e foi. Financeiramente era melhor, né, também. Tipo, e pra família também era melhor. Minha esposa já gostava, assim. E é que eu converso com os meninos muito. Aqui no Brasil, o que que é difícil, cara? Você faz contrato de 3 meses, 4 meses. Sim, é verdade. E tem vezes que recebe, tem vezes que não recebe, fica pingando de time em time. Uhum. Eu falo, aqui no Brasil é muito difícil o cara ser jogador. E lá como é que você já chegou contratinho top, já 2, 3 aninhos, 1 ano, 2 então, anos? no mínimo os segurança. caras te dão 1 ano de contrato. É uma segurança Então já a mais é, pro meu, jogador. pelo menos você tem. Agora você vai num time que você tem 3 meses de contrato, meu, Não sabe o que pode se acontecer. você fizer 2 semanas mal, você não vai jogar o restante. Então aquele contrato seu já foi. Sim, sim. Aí você já tem que esperar outra oportunidade em outro time, em outro ambiente, muda tudo já de novo. Não é fácil. Entendi. E aí você voltou lá, foi no caso pro Portimonense mesmo? Eu fui pro Portimonense, aí acho que tava na segunda divisão o Portimonense aí. Ah, sim, sim. E, cara, aqui também não é muito confiável, mas tá dizendo que você teve uma passagem pra um time. Cara, eu acho que é da Itália. Qual? É Moreirense? Ah, não, acho que esse é da Romênia. Ploiesti. É Asta Proeste, é Romênia. Ah, tá. Sim. Foi a pior experiência minha, foi essa aí no futebol. Eu ia perguntar agora pra você. Eu peguei o frio, menos 15, Ô, louco. 6 meses recebi 1. Ô, louco, mano. Olha só. Aqui na Europa 6 também meses recebi 1. Aí saí, né, do time, tudo, não tava pagando. Aí voltei de novo pro Portimonense, pra esse time. No outro ano esse time classificou pra Liga Europa, aí eles tiveram que me pagar. Ah, tá, entendi. Aí só porque eles classificou pra Liga Europa, aí eu consegui receber. Porque tem a questão, Sim, né? não. Se tiver dívida. Aí você não consegue jogar Liga Europa, Champions League, essas não. coisas. Cara, eu sinceramente eu acho que devia ser assim aqui também, cara. Porque a gente já perdeu uns anos aí na Bzinha pra time que não pagava salário, cara. E eu acho isso injusto. É como. Cara, pra mim é um doping financeiro, né, cara? Porque você injeta uma grana que você não tem, aí os times que pagam certinho, pagam em dia, acaba se lascando por causa disso, né, cara? Uma coisa que a gente podia importar pro Brasil, já que a gente tá importando tanta coisa, né, da Europa aí. Não, eu acho isso aí era essencial pro futebol brasileiro. Eu vejo muito a Leila falando disso, né? Sim, sim. Reclamando do Corinthians. Como o Corinthians tá contratando jogador pagando 3 mil de salário, mas tá devendo pra todo mundo. Isso aí eu acho que não deveria acontecer, porque aí você pega um Fortaleza, o cara tá pagando certinho. Exatamente. Ali, Time modesto vai pagar. modesto, mas paga certinho, prejudica o Fortaleza. Sim, é verdade. Dando exemplo. Falando nisso, o Fortaleza ontem tomou uma piaba do Racing ontem, né, cara? Ixi, eu não nem- acreditava que os caras iam tomar de 3-0 ontem aqui, não. Foi aqui no Brasil. Cara, eu nem vi, né? E aí você ficou no Portimonense mais quanto tempo, mano? Aí eu fiz essa temporada no Portimonense, aí eu fui pro Moreirense, que aí eu fui campeão da segunda divisão lá. Ah, que legal, cara. Então foi seu primeiro título? Foi meu primeiro título, Que legal, cara. profissionalmente. Que da hora. E aí você chegou a voltar pro Brasil? Ou não? Não, daí eu acho que eu não voltei mais pro Brasil. Foi Moreirense, fui campeão. Aí eu fui pra Acadêmica de Coimbra, que era o time que eu acho que foi o time mais conhecido que eu joguei em Portugal. Uhum. 2 anos, aí depois foi África do Sul. Entendi. E, bom, Portugal, você tem alguma história engraçada, alguma coisa inusitada que aconteceu por causa da língua, alguma confusão ou foi tranquilo? Teve uma bem no começo, né? Que eu tava no vestiário e aí tinha que ir pro jogo, aí os caras falaram assim, viu? Se troca e vamos todo mundo pro autocarro. Eu falei, que é isso, velho? Autocarro? Será que é um carro grandão, alto? E pensando, aí de repente apareceu o ônibus, o busão, né? Eu falei, é isso aí. E faz mais sentido, né? Se você parar pra pensar, fala, um carro alto, né? Autocarro, né? Depois que você começa a conviver lá, você fala assim, meu, as coisas faz sentido, as palavras aqui mesmo, faz Diz que sentido. o português, ele é meio ríspido, é meio bravão, meio... Eles são ranzinza mesmo. ranzinza, Eles são né? É verdade, ranzinza, né? Isso aí. ranzinza. É porque já é um país velho, né? A minha esposa mesmo falava, amor, eu vou no mercado, eu não entendo nada que aquela senhora fala. Além dela tá brava comigo, ela fala muito rápido, eu não entendo nada. Então, parece que o jeito normal deles falar já é bravo, né? Parece que eles estão bravos, mas estão falando normal, né? Normal. E assim, uma curiosidade minha, um amigo meu falou, não sei se é verdade. Ele falou assim que português leva as coisas muito no literal. Então, tipo assim, se você chegar num cara e falar assim, viu?
você pode me falar como que eu faço pra ir até tal lugar? Ele vai responder, posso. E só, tipo, se você não perguntar, ele não vai responder pra você como é que faz, é verdade? É, isso que a gente vê no stand-up, acho que vocês devem assistir também, que os caras contam, é verdade. Se ele você chega e faz uma pergunta dessa aí, ele, posso. E acabou. Agora, se você não pedir uma explicação a mais, eles não vão falar, não. Corta ali o assunto e... É um secão, né? Secão. Caralho, E é difícil convidar pra ir na casa. Cara, eu fiquei lá, eu acho que eu fui... Ó, eu joguei em Portugal há 6 anos. Acho que eu fui numas 5 casas de portugueses. Em 6 anos. Não é igual o brasileiro, vamos fazer um churrasco já. Você fala assim dos jogadores que... Jogadores, amigo, né? amigo, assim, que fazia assim... Os Tinha cara... mais algum brasileiro lá com vocês na não. época? Ou era Sempre. só... Todo time, no mínimo, tinha uns 6, 7 brasileiros. Todo time. Geralmente tem um goleiro também, né? Sempre tem goleiro, brasileiro. Não, eu joguei com muito brasileiro lá. Que eu nem conhecia aqui no Brasil. Que legal, Legal. cara. E aí então depois você foi pra África do Sul, pro Sundowns, onde você foi tetracampeão, foi isso? Lá foi onde que eu ganhei mais título, né, no Sandals. Do campeonato mesmo, vamos falar, o campeonato brasileiro, se comparar, eu fui campeão 4 vezes. Caralho, que da hora. Nosso time era muito bom lá, tinha uma estrutura muito É legal. uma referência, né, esse time lá na África, né? É uma referência. Hoje em dia é o time que todo mundo quer ganhar, né? Quer ganhar, né? E, cara, como foi pra você mudar dessa vez, ir pra um país totalmente desconhecido, com língua diferente? Com língua diferente não foi a primeira vez, porque você foi pra Romênia, né? Mas, assim, é um país que... Pô, é a cultura totalmente diferente, né? Do outro lado do oceano aí. Como é que foi pra você se adaptar lá, cara? Então, na verdade, a negociação foi até... Eu nem queria ir, eu tava na acadêmica de Coimbra, eles vieram no primeiro ano já querendo me levar, o treinador. Eu falava pra minha esposa, tô na Europa, amor, vou ir pra África do Sul, nem sei que onde fica isso. E tinha esse mesmo pensamento que todo mundo tem aqui, deve ter macaco, leão, andando na rua, essas coisas. Eu falei, não vou não. No outro ano o cara voltou de novo. Assistiu, fizemos reunião, sentamos com o meu empresário. E ele ficou na cabeça. Não, vai lá conhecer, você vai ver, você vai gostar. Aí meu empresário também, vai, é a chance da sua vida. A gente acabamos que fomos, né? Chegamos lá, foi a melhor decisão que a gente tomou na vida. Eu acho que se eu soubesse, tinha ido 5 anos antes. Pô, que E legal, eles cara. lá gostam muito dos brasileiros, né? Até eu vi aqui que eles têm até um apelido, né? O time, os brasileiros, né? Tem vários outros apelidos, né? Também, O né? time? O Isso time. mesmo, Tem uns os Brazilians. Os É conhecido. Brazilians. O uniforme Amarelo. é da seleção brasileira, é amarelo, calção azul, meia Os branca. caras gostam Pô, que muito legal, dos brasileiros Os lá. caras cara. gostam muito. Na verdade, os sul-africanos, ele tem a alegria do brasileiro, sabe? Sim, sim, E o isso é brasileiro verdade. tem a alegria deles. Isso é verdade. É um povo muito animado, assim, cara. Foi uma experiência muito boa. Tanto que eu falei aqui pra vocês em off que minha esposa nem queria vir embora. Sim. Tava muito bem adaptada. Lá é meio que lá é o país mais desenvolvido da África, né? Então lá é meio que a Europa da África. Assim. É mais ou menos isso. Tanto que eu tinha um nigeriano no meu time na acadêmica, ele falou, eu tava contando pros amigos, né, que tinha essa proposta, ele falou, pode ir de olho fechado, que lá é a Europa da África, pode ir, você vai adorar. Que E legal. eu ficava olhando pra ele assim, esse cara tá me enganando. Cara. E, cara, então você jogou a Champions lá da África. Joguei a Champions 5 anos seguidos. Eu joguei a Champions. Quando eu cheguei, o time tava na semifinal da Champions. Que legal. Foi o ano que a gente disputou o Mundial de Clubes. Aí eu consegui pegar a reta final ali, mas não joguei, mas vi eles sendo campeões. Cara, lá é o continente, eles são muito fanáticos mesmo, muito fanáticos. E, cara, e que ano que foi isso, mano? Que você chegou aí pro Mundial lá, o time pro Mundial? Eles foram campeão em 2016, eu não sei se a gente foi em janeiro ou no finalzinho de 2016 ou comecinho de 2017. A gente foi disputar o Mundial. Entendi, cara. E pra se comunicar nesses países aí, você teve dificuldade? Cara, ou... eu sofria. Eu e minha esposa mesmo no começo, nós ficamos no hotel, todo dia comia a mesma comida. Aí nós falamos, amor, vamos arriscar, vamos pedir uma coisa aí no iFood, qualquer coisa, um delivery. Aí pedimos um macarrão lá, falamos, vamos pedir macarrão, que é certeza que na hora que veio o macarrão, lá a comida é muito picante. Ah, sei. Não tinha como comer, cara. Não tinha como comer. As garrafinhas de água que tinha na geladeira nossa lá, nós tomou tudo, porque Louco. a fome que tava, tinha que dar uma garfada. Cara, mas você nasceu na Bahia.
Você não curte comida picante, mano? Então, eu saí muito novo, né? Da Bahia com 5 anos, então nem. Hoje em dia eu como uma coisa mais apimentada, mais quente, né? Igual fala na Bahia. Mas antes não, vixe. Nossa, eu e minha esposa comi o macarrão suave, assim. Depois de quanto tempo aí você falou assim, não, agora eu já me adaptei aqui, tô me sentindo já em casa, me viro aqui sozinho aqui. Você tem esse... Cara, ó, eu vou falar pra você, demorou pra mim se virar lá sozinho. Você ficou 6 anos lá, é isso? 7 anos. 7, né? 7 anos. Eu comecei a me virar mais quando eu fiquei conhecido, né? Porque daí você vai em qualquer lugar, você tem uma dúvida, a pessoa te ajuda, fácil, você é conhecido. Então ficou tudo mais fácil. Ir no banco, ir no médico, essas coisas assim, que o meu inglês não é lá essas coisas, só, Isso que eu ia só pra não perguntar, passar lá fome. Lá eles falam bastante inglês? Fala bastante inglês, mas tem 11 ou 12 dialetos. Caraca. 11 ou 12. Então, tipo assim, eles não querem que você entenda o que eles estão falando. Eles tacam o dialeto dele lá e já era. Caraca. Cara, fala pra você, no Paraguai, minha mulher é do Paraguai. Cara, são 2. Eles falam misturando e eu não entendo nada, cara. Nada. Eu imagino lá que é 11. Não, é incrível. Tem uma língua lá que eles fazem até um barulho assim, ó. Isso aqui é uma letra. Ô, louco, mano. Caramba. Então, do nada, eles estão conversando e... Como o cara vai entender? Não tem como entender. Caralho, se o cara tiver a língua presa, eu não... É igual eu tenho a língua presa. Eu já não consigo fazer uns barulhos que ele sai lá, Ô, não. louco. Caralho, mas e tinha intérprete pra você ou, tipo, meio que você se grava no inglês mesmo? Então, no começo do time lá, no time, eu tinha que me virar. Tinha um colombiano que eu fiz amizade com ele e ele traduzia pra mim, me ajudava muito. Mas quando eu tinha que ir no médico, banco, assim, eu tinha que arrumar um tradutor. Caraca. E os médicos, não, os treinadores lá, eram estrangeiros ou... Não, era de lá mesmo, era todo sul-africano. Como Tanto você que... entendia as orientações, cara? Então, quando envolve futebol, você consegue entender, né? Que você todo dia, então você acaba entendendo, né? E aí eles falam. Aí ele não usa o dialeto, no caso. Como nosso time tinha bastante estrangeiro até, mais do que os outros times. Então ele acabava sempre falando inglês. Então aí você acaba pegando, né? Algumas palavrinhas. É igual eu falar, a língua do futebol é mundial, né? Sim, Então acaba mais que nisso aí. E, cara, não tem como você saber porque você foi lá depois, mas você acha, tem a percepção que depois da Copa do Mundo o futebol lá evoluiu tecnicamente, o pessoal começou a olhar mais pra lá? Então, eu acho que melhorou, porque os estádios melhorou, né? E eles usam, assim, bastante estádio. Talvez um ou outro que não use tanto, assim, mas eles usam o estádio. Eu acho que também a Copa trouxe um foco lá também, né? As pessoas começaram a olhar mais, assim, tudo, mas eu acho que precisa desenvolver muito mais ainda. A África do Sul. Eu acho que, tipo, Marrocos, Egito, assim, já tem uma liga um pouco mais forte. E é tudo do lado ali, né? Grudado ali, né? Mais ou menos. África é grande, né? É muito grande o continente. Nós ia jogar no Egito, era 9 horas de avião. De avião? De avião, sim, sim. Caralho. 9 horas. Outra coisa também, o pessoal lá gosta muito do rugby, né? Tem lá ainda? Você Gosta, já mano. chegou a assistir lá rugby nos Gosta. estádios? Lota, né? Lota. O rugby e o cricket briga pra ver quem é o primeiro ou o segundo ali. É um ou outro. Futebol vem depois. E a África foi campeão do rugby já, né? Eu tava história lá. bem top. Você já viu o filme do Nelson Mandela? Nelson Mandela? Tem Acho que ele filme faz dele, parte, né? mas tem um filme que eles que tem, que é legal pra caramba, que fala do rugby. Que Top. da hora, cara. E o pessoal que gosta de rugby gosta de cricket também ou tem uma rivalidade entre os dois lá? Então, eles... porque lá tem aquele negócio do... E os brancos não gostam muito do futebol, não. De lá. Eles não acompanham muito. Acompanham mais o futebol inglês, o cricket. Tanto que eu nunca dei um autógrafo assim. Não vou falar nunca. Talvez pra uns 5 pessoas brancas. Só que acompanhavam o futebol de lá. Entendi. Então lá tem muito ainda. Falam que não tem, mas tem ainda. tem. Essa divisão. Entendi. Então meio que é um país que é meio dividido, né? Não vou falar a palavra, mas com Rá, né? Porque senão o vídeo vai pra... Entendi, cara. Pô, mas que pena, cara, acontecer isso num país como a África do Sul, né? Que é um país africano e tal. Triste Já melhorou. Mas, tipo assim, muita gente fala que não tem, mas ainda tem. Eu e minha esposa percebia muito, assim. Teve uma vez, ainda devo até contar essa história, nós estávamos assistindo o jogo. Falei, amor, vamos ali no shopping ali, né? Lá ele fala mall. Vamos no mall ali. E nessa parte aí era só gente negra. Aí entrou, e minha esposa é muito branca.
Nossa, todo mundo ficava olhando pra ela. Acho que só não deu mais conflito assim, porque tava comigo. As pessoas me conheciam, então ficava olhando assim e falava. Não é normal, tá estranho. Ficava perguntando, eu acho. Caraca, então lá tem meio que ao contrário também, tipo, os dois, né? Tem, é os dois lados. Não é só um Caralho. lado só não, é os dois lados. Nossa, que loucura, cara. Então nessa questão, foi pior lá do que Portugal? Porque Portugal e Europa, a gente já imagina que os caras têm um pouco de preconceito, né? Mas Portugal já sofreu alguma... Assim, eles acham que a gente tá indo lá pra tirar a oportunidade deles, né? Tem essa rivalidade lá, né? Mas, tipo, cara, nos dois lugares eu me dei super bem, fiz amigos. Nossa, eu não tenho nada a reclamar, O bom não. do brasileiro é isso, né, cara? Onde ele chega, ele se adapta, ele faz amizade, não liga pra essas coisas, não. O cara estiver pensando na carreira, na família e se adiantar, o cara não vai ficar pensando nisso, não. Vai tacar o pau pra frente. Não, tipo, se você tá indo bem dentro de campo, o resto acontece naturalmente. As pessoas te ajudam naturalmente. E a coisa. Reconhecimento, as coisas vai naturalmente. Você tem algum contato até hoje lá com o pessoal de lá? Algum amigo seu, algum jogador? Ou nunca mais teve? Não, converso com os meninos lá, converso com os roupeiros. Minha esposa já queria ir esse ano já. Falei, não, amor, vamos dar uma sossegada aí, né? Calma, vamos devagar aí, mas a gente vai voltar pra lá, certeza, pra passear. Lá é muito bom pra passear. Um lugar que... É bonito lá mesmo? Muito bonito. Pode ir de olho fechado. O safari lá, vocês vão adorar. Um lugar top. E o leão lá, tudo de pertinho? De pertinho, leão, elefante, tudo. Girafa, tudo. Muito top. O Sandals fica na onde? A cidade chama Sandals? Não, é Joanesburgo. Mas Joanesburgo. não é Joanesburgo, a capital lá é Joanesburgo com Petória. Petória, sim. É os dois. Fala que é de Petória, mas só que a gente treinava em Joanesburgo, né? Sim. Só que o time é mais ali de Petória mesmo. Entendi. E as duas cidades, no caso, foram sedes, né? Sim, foram sede. Acho que é as duas maiores, eu acho que da África do Sul. Acredito que sim. Pode Se não for ser. as maiores, são as duas mais importantes. Mais né? importante, assim, junto com o Cape Town. E os campos que foram usados na Copa, você chegou a jogar? Era o campo do Sandals ou não? Não, o do Sandals era de um time de rugby. Olha só. E tinha as marcação ainda ou eles tiraram? Então, eles tiravam, mas só que o campo ficava ruim, né? Porque os caras são fortes. Destrói. Aí eram os Bulls, eu acho. Mas nós jogávamos no campo do Kaiser Chiefs, que é o do estádio mesmo, onde foi a final. Sim. Estádio lindo. Aí nós jogávamos Cape Town também, que era o outro lugar que teve. Eu joguei acho que em todos. E Copa da África do Sul tem lá? Também? Tipo Copa do Brasil? Tem. Aí joga com os times da outras divisões, assim, tem também. Tipo, é o mesmo formato praticamente do que o brasileiro, do que o europeu, né? Mas a Champions é muito disputada lá. Champions é muito disputada lá. Questão de derby, rivalidade lá, tinha um time que era... Tem, é o Kaiser Chiefs e o Pirates, que é o rival, né? Pior jogo que Rio Branco e União. Não, dá mais gente, né? Porque A rivalidade é brava. Que bagulho nacional, né? Lá mesmo, o Pirates mesmo é do Soweto, vamos pôr assim. Eu nunca fui no Soweto. Soweto é o Por quê? causa da rivalidade. É um bairro lá, um bairro bem grande, uma comunidade bem grande. Então, tipo assim, eu queria conhecer, minha esposa também, porque tem muita história nesse Soweto aí, de antigamente, mas só que o povo fala assim, talvez é melhor não ir. Aí eu falo, então não vamos. Por conta de você ser jogador do rival? É por ser jogador do rival. Tipo, eu andava assim, eles pediam autógrafo, os rival lá, eles pedem até. Mas só que, tipo, você ir também... Você... território dos caras, né? já tá querendo demais, né? Legal, cara. Na África do Sul, tem alguma história engraçada, algum fato curioso que aconteceu lá? Ou... Cara, não tem, né? Tipo assim, eu vou falar um pouco... O futebol lá tem dinheiro, mas é desorganizado. Vou contar uma que a gente foi pro Mundial de Clubes, fomos eliminados, né? Ficamos lá. Aí nosso time foi pro aeroporto, chegou no aeroporto, o nosso diretor não tinha nem comprado a passagem pra gente. Cara. Então, tipo assim, eles são muito sossegados, deixa a vida me levar, sabe? Bem tranquilão, assim. E com muito dinheiro, mas com uma preguicinha ali. Entendi. Mas você saiu do jogo e já foi pro aeroporto ou foi no dia seguinte? Não, a gente fomos no outro dia, tipo assim... Dava tempo. Não, dava tempo tranquilo. E outra, assim, é uma coisa que é só eles comunicar, porque é a FIFA que paga tudo. Comunica a FIFA esse dia.
ou senão é no outro dia. Mas não, nós fomos pro aeroporto pra chegar lá, eles quererem Caraca. resolver o problema. Caraca, esse Mundial aí foi no Japão ou tava sendo... Foi no Japão. Ah, Foi o legal. ano que o Atlético Nacional ganhou. Infelizmente não foi um time brasileiro. No Atlético Nacional, acho que... Era eliminou Borra. um time brasileiro. É. Né? Ah, sei. Ganhou de quem? Eu não lembro de quem. Mas O- era do Borra, O desses Atlético caras. Nacional ganhou do River, não foi? Pode ser. E, cara, o Mundial eu acredito ter uma magia lá, né? Você chega lá, a cidade, como é que tava a cidade, como é que... Não, ali é uma experiência. Ali eu me senti jogador, vamos colocar jogador de verdade. Cara, ali a estrutura, tudo certinho. Atmosfera, A né? atmosfera, E os preparativos? os preparativos. Você vai treinar, não sei quantas câmeras filmando seu treinamento. Fotógrafo. Fotógrafa. Nossa, e daí a Reporte gente, do mundo todo, né? a gente conversava entre os. Nessa época aí eu dei muita entrevista, bandeirante, porque eu era o brasileiro, né, do Sim, time, sim, então que da hora. falava comigo, todo mundo falava comigo. Não, ali foi legal, foi uma experiência muito boa. No Japão, no caso, né? No Então Japão. deu você pra passear um pouco lá também? Conheceu o Não, a Japão, gente ou não deu? conheceu muito, não, porque Só passou por lá mesmo. tinha que treinar, mas pro nosso time foi difícil, porque a comida, eles não eram acostumados só com a comida deles lá, então a gente sofreu, o nosso time sofreu um pouco. Eu não sofri não, mas o nosso time sofreu um pouco. E como é que foi o sentimento de estar lá no Mundial? Você ficou com vontade de voltar? Ficou com... Cara, eu queria era ficar por lá, né, que alguém comprasse e eu ficasse Isso por lá. que eu ia perguntar. Tanto que meu empresário até foi assistir. Porque nosso time tava numa ascendência muito boa, eu também muito bem, tava jogando muito bem. Aí meu empresário falava, se vocês passarem da primeira fase, não, certeza que alguém vai comprar vocês, você já vai ficar por aqui. Aí, mas nós já pegou o Kashima. Ah, pô. Aí o Kashima fez a final com o Real Madrid. Sim. E no Kashima tinha um amigo meu brasileiro, tanto. Aí tem essa história também legal. Aí eles assistindo o DVD dos nossos jogos, aí ele me ligou, falou, Ricardo, os japoneses estão morrendo de medo dos negão, falou que os negão correm muito. Aí eu falava pra ele, fica tranquilo que não é nada disso que vocês estão vendo não, fica tranquilo. Mas eles entraram com medo mesmo. Uhum. Nosso time muito bem no primeiro tempo, tipo, pra ganhar de 2. Aí eu acho que eles voltou do intervalo e falou, esses negão não é tudo isso mesmo não. Aí nós perdeu 2-0 esse jogo. E é o que você falou, né? Querendo ou não, os japoneses lá, o futebol deles é mais organizado, né? Posse e posicionamento e tudo. Não, é um pouco mais muito organizado também. muito organizado. Eu conversar com esse meu amigo aí, Melhorou muito também. viu? ele falava que, eles é muito bem taticamente. Se você falar, ó, só faz isso aqui, ele só vai fazer aquilo ali. É. E não vai fazer outra coisa. Eles são muito bem taticamente. Eles são um time muito organizado, né, cara? Eu acho que se tivesse um jogador bom japonês lá, dava pra disputar uma Copa do Mundo aí pra ganhar, né, cara? Eles Eles são. dão trabalho no Mundial quando chega, viu? O time deles aí. É. Não vou bobear, não, cara. Esse ano foi eles e Real Madrid na final. O Real Madrid ganhou suado. Foi, acho que foi 1-0 esse jogo. Mas o goleiro do Kashima pegando tudo também. Mas ganhou de 1-0 só. Com o Naquela Cristiano e época tudo, Real Madrid. Cristiano Ronaldo, ó, que da hora, velho. Nessa época que você tava lá disputando, se vocês passam, vocês iam pegar o Real Madrid, no caso. Não, se a gente passa, a gente era Atlético. Atlético Nacional. Mineiro. Não, Atlético Nacional. Nacional. Atlético Nacional. Porque o Kashima pega o Atlético Nacional, tira o Atlético Nacional final. e vai pra final com o Real. Imagina você jogar lá com Que o da Real hora, Madrid, que seria da hora. top. Nossa. Quem tava lá no Real Madrid nessa época, você lembra? Os caras? Era Lenda? Sérgio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Benzema, eram os caras tudo. Uma das melhores fases, Uau, né? Era a fase top dos caras. Os caras ganhando tudo. Da hora. E agora que você falou do Cristiano Ronaldo, teve algum jogador famoso, alguma lenda que você queria conhecer e chegou a jogar contra? Então, eu tenho essa história também boa da África do Sul. Nosso time fez um amistoso contra o Barcelona. Messi, Iniesta, Busquets, tudo. Porra. Só que no dia um dia antes do jogo, eu tive febre e eu não consegui jogar esse jogo. Mas eu assisti de cima. Mas meus amigos tudo tirou foto com os caras tudo e eu não tirei. Que da hora. Então você nem conseguiu acessar os... Não, caras, eu né? fui no estádio assim, mas eu tava tão mal que eu não tinha nem vontade de ir lá tirar foto. Entendi. Nada. E eu consegui ver esses caras também. Igual eu acho o Messi o melhor que eu vi. Sim. E eu nem consegui tirar foto com o Messi. Caraca. Foda. Pô, que azar, cara. E depois você se adaptou com a comida lá na África do Sul? Você conseguia comprar um arroz e feijão lá pra fazer? Um acarajé, alguma coisa? Não, acarajé não acha, não. Acarajé é difícil. Mas o arroz e feijão você acha. Não acha em restaurante o feijão. Feijão não acha. No restaurante brasileiro você vai achar. Mas pra comer em casa, tranquilo. Lá era tranquilo pra comer. A carne é muito boa. Lá. Se for passear lá,
pode pedir a carne, que a carne é top. Você sentiu mais falta lá, quando você tava lá? Falou, pô, nossa. Cara, eu sentia muita falta do nosso lanche, da nossa coxinha. Esse podrão, Lá não tem, É. não tem uns carrinhos de lanche vendendo? Tem, mas estilo deles, né? Tipo, não é o nosso estilo. E outros Não é, ingredientes? é outras coisas. Tipo assim, eu já experimentei, mas não é o que a gente gosta, não é que a gente é acostumado. X-tudão, Estudando, essas coisas assim não tem. O que vinha mais ou menos nesses lanches lá? Tipo assim, era o nome, o que compunha? Então, tipo assim, lá na África do Sul tem muito indiano. Então, o que você via muito na rua era muito comida indiana. Entendeu? Então, tinha muito Higiene tempero, zero, assim, essas né? coisas assim, né? E a higiene? É igual É, nos então, vídeos que a gente vê. eu ficava meio, eu já experimentei, porque você tá ali tem que experimentar, né? Sim. Mas, tipo, não era que, nossa, que vontade de comer. Caralho. E aí, depois do Sandals, você foi pro deixa eu ver, Royal. É um outro time da África do Sul lá, de uma mulher famosa lá, né? Aí agora esse time tá um processo lá que ela não paga, lá uma confusão Tá lá. paralisado lá, né? Eles estão jogando, parece? Então, esse time não tá, porque tá acho que mais, deu alguma confusão lá, que ela não pagou algum jogador lá. tava Não sei vendo que mesmo. rolo. E lá, tá vendo? Lá funciona. Sim. Tipo, a FIFA falou, não vai, e não vai mesmo, e pronto. Acabou. Eu acho que deveria acontecer isso também. Mas foi uma outra experiência, não tão boa, nesse time assim, que era mais bagunçado ainda. Mas eu consegui conhecer outra cidade lá também. Mas o seu você conseguiu receber. Não, o meu eu recebi, mas tem uma coisinha na justiça aí com o meu empresário também. Cara, ainda? Ainda também. Mas acho que é normal, né, cara? O futebol tem que acontecer essas coisas, né? Assim, não era pra ser normal, mas acaba acontecendo, né? Tanto que eu contava pros meninos no Mamelo de Sandals, nunca atrasou um dia o salário. Cara, eu contava no mundo do futebol, isso é uma coisa. Se você falar isso aí, é uma coisa, é ouro. Sim. Todo mundo você falar, não, pode ir nesse time aqui que nunca vai atrasar um dia seu salário, o jogador vai. E ainda vai por menos. É Se você verdade. bobear, porque É você verdade. sabe que você vai receber. Cara, e agora que você falou de estrutura, de recebimento aí, você jogou no Rio Branco numa das melhores fases, só que já começando a descida. Como que era a estrutura aí pra base, depois pro profissional? Era legal ou você teve alguma dificuldade? Então, é igual eu falo que nós conversa entre nós, fala, eu peguei a época boa do Rio Branco, mas já começando a ficar ruim, né? Quando eu era infantil, o Rio Branco era muito bom. Tanto que eu saía do treino, eu queria vir almoçar ou jantar no estádio do Rio Branco, que a refeição era muito boa. Mas depois já peguei a época da marmita, peguei a época de atraso de salário, dessas coisas tudo. Então, infelizmente, acontece. Se você não tem uma boa gestão, né? Acontece isso no futebol. 2006 foi o último ano que deu tudo certo, só que eu não sei como que era a questão de recebimento, porque já pelo que a gente sabe, já estava começando a apresentar dificuldades financeiras, né, cara? Então já foi... Eu não me lembro certo, mas eu acho que em 2007, acho que não atrasou o salário, não. Atrasou. Eu acho que não. Mas eu também ganhava R$350, né? Na época era um salário mínimo? Era um salário mínimo. Entendi. Era um salário mínimo. Entendi. Então, era isso. Você jogou no Rio Branco com grandes nomes aí, né? Com o Thiago Ribeiro, que a gente estava conversando aí no off. Jogou com o Bismarck, que não chegou a ter uma carreira muito grande como a sua, de ir pra fora e tal, mas era um baita jogador, né? Eu lembro dele na Copa São Paulo. Ah, não, tinha muito bom jogador. Agora a gente tá conversando em off, o Rio Branco tinha muito bons jogadores na base. Joguei com o Rafael Chorão, que chegou a rodar bem aí no futebol brasileiro. Joguei com o Fabiano, que jogou Porto, agora tá fora, que eu acho que é um dos caras que teve a carreira melhor aí, que jogou no Rio Branco. Da base, mas tinha um cara que eu achava... Esse cara era gênio, pra mim era o Douglas, mas ele nem chegou, acho que, jogar profissionalmente no Rio Branco, um meia. Meu Rio Branco tinha muito jogador bom, cara. Nossa, o Rio Branco era um celeiro mesmo, o Rio Branco era sensacional. Você chegou a jogar com o goleiro Gustavo, não chegou? Ou pelo menos ele tava no profissional e você tava na base? Gustavo era o Gatti? Não, né? Putz, não sei, Um loirinho? Não, né? eu não sei a fisionomia dele, porque eu era criança na época, eu tinha 7 anos. Mas é que eu tenho uma camisa dele, só por curiosidade. Ah, entendi. Não. Não lembro por nome assim, não vou lembrar. Entendi. Voltando um pouquinho lá na África, lá, você foi. Aqui tá mostrando aqui que você ganhou 5 Copas lá, campeão da África 5 vezes.
Foi cinco? isso? Foi 5 vezes seguido, né? Que o time foi campeão, não foi? Eu fiquei 5 anos no Santos. A gente ganhou 4 brasileiros. Seguido, né? Todo ano, né? Mas aí tem as Copas. No Santos eu fiz, acho que foi 9. Não foi 9 títulos ou 8, alguma coisa assim. Ah, no então você Santos. ganhou as Você Copas ganhou também? título Ganhei pra as caramba Copas lá. também. Ganhei as E Copas lá quem também. ganha a Copa também vai pra Champions lá da África ou não? Então, no nosso time não usava isso porque nós era campeão, Sim, né? sim. Então já ia automaticamente. Direto, Mas sim. quem ganha uma Copa vai também pra Champions. Entendi, Pra CAF, né? Lá fala. entendi. E lá tem uma segunda Copa igual aqui, tipo, Tem Sul-Americana? também. Como que chama? Nossa, vou ficar te devendo agora. tranquilo. Sumiu da cabeça, mas tem também. Então, E eu joguei também essa aí. a primeira é CAF que chama. É CAF. Aí depois essa outra eu joguei pelo esse Royal AM aí. Ah, você chegou a jogar, então nós você chegou- pegou o time bem então até. Não, o time tinha financeiramente a mulher tinha dinheiro. Acho que ela prometeu demais e não conseguiu cumprir. Ah, entendi. E, cara, então a gente falou da sua trajetória toda. Agora você pegou um Rio Branco que você falou que a estrutura já estava caindo, e aí você voltou num time que foi campeão. Você sentiu uma mudança de estrutura no Rio Branco? Eu vou falar pra você que eu fiquei espantado, assim, porque você pensa, um time no A4, Uhum. né? Você fala, as coisas tá tudo errado, né? Tem algo a melhorar? Tem muitas coisas a melhorar o Rio Branco, mas pra um time que tá na 4ª divisão, cara, a estrutura do Rio Branco tá muito boa. Acima de alguns Os caras tá pagando certinho, os caras dão atenção pra alimentação. Uhum. Cara, eu acho que o que falta pro Rio Branco é um centro de treinamento. Sim, verdade. Pro Rio Branco, sabe? verdade. O Rio Branco acho que dá uma ajeitada melhor ali. Porque esse negócio, você tem que pegar o ônibus, ir num lugar e treinar. Tipo, você não sabe se os caras tá cuidando bem do campo. Você chega lá, o campo não tá tão bom. Essas coisas assim, eu acho que isso ajuda muito hoje em Que dia. desgasta o jogador, né? Com Desgasta essas o jogador. viaginhas aí. Exatamente. Tipo, aí o cara já pega e fala assim, pô, nós vai treinar lá naquele campo. Já vai, né, já chega com a mente errada já. Sim, eu já ouvi até jogador falando, tipo assim, eu prefiro que nem o pessoal hoje, ele sai lá quando tem jogo, sai do Rio Branco e vão pro hotel. Alguns dos jogadores já falaram assim, pô, por mim eu ficaria aqui já no estádio, desses negócios de ficar indo pra lá e volta, por mim eu ficaria aqui já e amanhã já jogava. Não, tipo assim, quando eu cheguei, eu já peguei lá fora, tipo assim, eu não ia pra hotel. Em muitos times eu não ia pro hotel. Porque eles já tinham o centro lá, tudo já. Não, eles deixavam você dormir em casa. Ah, você já tava liberado. Tipo assim, então ainda eu até cheguei a falar com os caras, pô, já sou casado, mano, macaco velho, não vou fazer nada. Aí mas os caras falaram, não, Ricardo, se você falar que você não quer ir pro hotel, os moleques não vão querer essas coisas. Sim. E molecada é foda, né? Sim, Molecada, então, tipo assim, eu não gostava muito de ir pro hotel. Tinha molecada também que não gostava, preferia ficar ali no cantinho deles, mas só que eu acho que acaba ajudando, sabe? O time também fica mais unido, essas coisas assim. E assim, vale ressaltar aí que os irmãos Bonaldo estão conseguindo levantar o Rio Branco, né, cara? Estão conseguindo dar mais estrutura, tal. A questão da alimentação que você falou. Uma vez deixa eu lembrar o nome dele, eu acho que foi o Gabriel Peter, não tenho certeza. Postou a foto lá que vocês recebiam um pacotinho com a fruta, barra de cereal, o que cada um precisava, certinho, né, pra comer. O horário certinho, o que o nutricionista mandava, eles separavam tudo certinho, né? Isso achei legal pra caramba, cara. Então, isso aí começou esse ano agora, foi na A3 aí que os meninos ainda postou, ainda eu zoei eles ainda, falei assim, na minha época não tinha isso, hein, não sei o que, mas só que já tinha essa preocupação, entendeu? Então o Rubenco tava ali na A4, preocupado com a alimentação, então tanto o Rubenco subiu, a primeira coisa que o cara fez, já investiu mais ainda na alimentação. Trouxe um nutricionista, entendeu? Já tem uma área lá para fazer a recuperação do jogador. Já fez outro investimento. Então acho que, se Deus quiser, vai dar certo. O Rio Branco vai subir de novo. Acho que o Rio Branco acho que tá cada vez melhorando, né? De pouquinho em pouquinho, mas tá melhorando. É que nem eles falam, né? Eles não vão dar um passo marca a perna. É o que eles têm que fazer mesmo, entendeu? O que você achou vivendo a gestão dos Bonaldo aí, do Cláudio e do Gilson. Você tinha contato direto com eles? Como é que funcionou? Ou foi com o Breno que te chamou? Então, o primeiro contato meu foi com o Breno, né? Com o Breno e com o Thiago. Foi até engraçado essa história, como os caras me contratou. Eu tenho um vizinho meu, o Leandro, da Impacto Sons. Um abraço, Leandro aí, que foi meu empresário nessa daí. Aí eu tinha vindo de férias,
parei com futebol, tudo. Aí acho que eles estavam num churrasco junto. Aí o Leandro falou pro Bueno, falou, você quer um zagueiro bom? Acabou de chegar um zagueiro bom. Aí tava jogando na África, você quer? O Bueno falou, não, passa o Instagram dele. Acho que os caras viram meu Instagram lá, erguendo troféu, essas coisas e tal. Aí pegou o contato, me mandou mensagem, tudo. O Valmir também, o treinador, mandou mensagem, foi. Valmir, um cara, ó, sensacional. Aí conversamos ali, aí já fui lá conhecer o pessoal, conhecer o Gilson, tudo. Os caras, mano, os caras merecem, vou falar, os caras merecem tudo isso que eles estão vivendo aí. E se Deus quiser vai conseguir outro acesso aí. Porque os caras são honestos e transparentes. Legal. E dá pra fazer isso aqui, Ricardo. É isso aqui que dá pra fazer, cara. Se nós fizermos isso aqui, talvez a gente não vai cumprir. Não adianta eu falar pra você que eu vou te pagar isso aqui, que eu vou fazer isso aqui. E se Já eu não mandou a fizer? real pra você, ó. É, Isso, assim, o plano é esse. E Vocês conseguiram. E o Gilson era vizinho da minha mãe, e nós nem sabia. Deu tudo certo. Que legal, cara. E assim, não precisa responder se não quiser, mas 2024 o salário tava em dia, tava tudo certo? Nunca atrasou. Olha que beleza. Nunca cara. atrasou. É Nunca isso. atrasou. Tudo que os caras prometeu, os cara pagou. Tipo, meu, eu não tenho nada pra falar dos caras. Os caras sensacional. Me recebem muito bem quando eu vou lá hoje em dia também. Meu, sou tratado muito bem. Por isso que, ó, eu falo pra você, essas coisas atrás energia positiva, né? Então todo mundo que tá em volta acaba torcendo. Agora quando você vê sacanagem, então aí então tomara que perca. Eu acredito muito nessas coisas assim, sabe? Então eu acho que você fazendo certo, eu acho que as coisas acontecem certo, né? E assim, eu sempre falo, nessas divisões inferiores, cara, se você tem um salário em dia, você já não cai, porque pelo menos na frente de 4 você fica, porque o cara, ele prefere um salário menor em dia do que um salário alto que o nunca time vai enrola pra receber. pagar, tal, recebe em várias parcelas, enfim. E agora, se você paga o salário em dia, cara, a sua chance de se dar bem no campeonato é muito grande. Porque desmotiva, né, cara, quando você fica sem receber. Dá uma desmotivada pra jogar, né? Ah, desmotiva bastante o jogador, né, meu? Ainda mais... Qualquer um, né, cara? Qualquer um. Aí você chega lá no final do mês, seu patrão fala, hoje não tem salário, não. Exatamente. Pô, E tipo assim, você não é que você tá ganhando, vamos dar um valor, 200 mil, que você pode ficar 2 meses sem receber. Não, o cara tá ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil, 2 mil. Meu, aquele dinheiro é o que o cara vai... Conta pra pagar, né, tudo família. certinho. Aí senão sua mãe liga de lá, filho, o que você tá fazendo aí se você não recebe? Sim. Já começa tudo aquela... E outra coisa, os caras tá de parabéns também, os caras conseguiram montar dois plantéis sensacionais. No meu ano, cara, deu tudo muito bem, os moleques joia, parceiro, converso com os moleques até hoje. Agora de novo, os meninos, eu conheci os meninos tudo, fizeram churrasco, me chamaram, os moleques tudo do bem também. Acho que os caras estão acertando muito, cara. A gente não sabe se vai dar certo, não sabe se vai dar certo, mas tá no caminho certo. Futebol, né, cara? Isso aí. Futebol tem muita coisa, né? Mas tá no caminho certo. Você foi, digamos assim, como diz a expressão, do lixo ao luxo com o Rio Branco. Você passou por aquela fase de 2007, amargou aí um rebaixamento. Aí você chegou no Rio Branco em 2024. O início foi meio conturbado, né, eu diria. Mas mesmo assim, naquela fase mais ruim do time, aquela pior fase, vocês acreditavam que dava pra chegar, dava pra subir ainda, dava pra ser campeão? Então, a gente acreditava muito, é isso que eu falo, do grupo. Porque a gente, nós tava naquela ganha, perde, empata, essas coisas assim, mas o nosso ambiente era muito bom, sabe? Tipo, era um cobrando o outro, mas tipo, não tinha briguinha, não tinha Tava rim. fechado, Tava fechado. Tinha essa... Tipo, a gente não conseguia entender como que a gente não ganhava. Então, tipo, a gente fala, não é possível, cara, a gente tem que fazer melhor. Porque a gente merece coisa melhor. Até o Valmir, quando o Valmir saiu, pra nós foi um baque. Tipo, eu acho que a diretoria acertou de ter tirado o Valmir. A gente não queria, mas acertou, foi no momento certo. O Rubem, vou falar, o Rubem perde pro União, não merecendo perder. Não merecendo perder. Jogou muito melhor que o União, com 1 a menos. O União achou 2 gols com 2 falhas nossas, né? Então, tipo assim, então a gente sabia que a gente tava fazendo a coisa certa. Aí depois que chegou o Leandro, aí... No caso do Rafael, né? Chegou o Leandro também. Foi o Rafael no primeiro jogo em Taquaritinga, né? Que eu jogo de lateral esquerdo, volta às minhas origens de lateral esquerdo. Foi até engraçado essa daí. Você vê, futebol é simples. É simples e não é simples. Sim. Rafael chegou, chamou eu e o Batista. Falou, Ricardo, a gente tá pensando nisso. E ele foi sincero com o Batista. Batista,
eu não vou colocar você titular nesse jogo, porque eu preciso disso. Ricardo, não é preciso ser de lateral esquerdo, nós não tem lateral esquerdo. Você faz pra nós? Vamos fazer isso aqui, você acha que dá certo, não sei o quê? Não, vamos, professor, vamos que vai ter que dar certo. Tentar, né? A gente não tem outra opção, vai ter que dar certo. Cara, e deu certo. Cara, Então, a gente foi pra lá baleado. A gente não podia perder. sim. Se a gente perde lá, aquilo ali já era. Pra Taquaritinga, você Tá fala? Taquaritinga. E era um jogo verdade. difícil lá, ninguém Difícil. estava acreditando que a Não, gente ia ganhar. é difícil. Cara, o Taquaritinga, cara, na minha opinião, era o favorito, cara. Pra mim, eles tinham muito mais futebol que a Francana, por exemplo, que subiu. Sim. E realmente, eu assisti jogo aqui da sede. Teve uma rapaziada que foi, mas eu não pude ir nesse dia. E, cara, realmente o Rio Branco parecia outro time, cara. Parecia que o grupo tava unido. Vocês não perdiam uma dividida, cara. Toda bola era a bola da vida mesmo. E Ganhou com 2 pênaltis, né, aquele jogo. né? Foi Então, desse jeito. eu ia falar disso aí. Como que é importante você ter homens no grupo? Nesse jogo aí, ele falou que o Batista não ia jogar. Quando nós virou as costas, o Batista falou, Ricardo, vamos chamar os moleques, vamos conversar. Quem que falou? Ele falou, viu, eu não vou jogar esse jogo, mas a gente tem que jogar por todos nós. A gente tem que dar o sangue lá dentro. Porque imagina se ele não é um cara homem, chega lá, não vou jogar mesmo. Foda-se, né? Foda-se. Deixa os caras. Deixa os Acabou. caras se virar. Não, chegou lá e Botou a cara. botou a cara, falou, vocês têm que correr, porque é isso, o nosso objetivo é esse. Meu, igual vocês perceberam pela TV. Parecia que era... sim. Parecia que nós tava com o time titular. É Foi verdade. mesmo, é foi verdade. mesmo. Foi bem Nem o goleiro titular não tava, né? Não, o menino nunca tinha jogado profissionalmente. Tudo expulso, E pesado. jogou bem pra caramba. Jogou, é verdade. O Luan, Muito né? bem. O Luan jogou muito bem. Verdade, cara. E eu ia fazer a pergunta pra você. O derby. A gente, cara, pra gente foi a morte. Vocês sentiram também, cara? Os jogadores em geral, né? Você é daqui, então você já sabe, mas o pessoal de fora, assim, que vem pra cá jogar, eles têm noção do que é o derby? Eles têm noção da rivalidade? Eles entram com sangue no zóio também? Meu, vou falar pra você. Eu não sei, porque é difícil você tá dentro das pessoas. Mas o nosso vestiário foi foda. Foi foda. Teve que separar pra não dar briga. Porque, meu, aquele jogo ali ninguém Foi queria tenso, perder. né? Ninguém Muito queria tenso. perder. E do jeito que foi, né? E do jeito que Que foi. nem você falou, a gente jogou bem, merecia ganhar, né? É isso, quando você perde jogando mal, mano, Beleza. você pega a sua chuteira, enfia na bolsa e baixa a cabeça e sai fora. Agora, quando você joga bem, cara, foi a minha pior derrota no futebol. Caraca, sabia? velho. Você Olha só. sentiu? Foi, cara. Porque eu conheço todo mundo, né? Sim. Então, tipo, eu queria tirar o meu sarro, né? Dos caras, né? Pô, tá louco. Nossa, saí bravo aquele dia lá, velho. E todo mundo, porque nosso boss foi... Nossa, nosso Mas vestiário são foi... certas coisas, assim, que tem que acontecer, né? Porque, assim, quando é pra acontecer, é pra acontecer. E eu prefiro perder o derby e subir, como foi, do que ter ganhado o derby e não ter subido de divisão. Então, sim. pra mim... Não, com certeza. E você falou do Valmir, grande Valmir, a gente também considera ele pra caramba, cara. Ele salvou a gente de um rebaixamento no ano anterior a esse. Se não fosse ele, nem na quarta a gente tava, né? Então, grande treinador, humilde pra caramba. Muito, cara que, muito. mesmo perdendo o jogo, mesmo a torcida estando com raiva dele, ele dava entrevista pro Gustavo Tomazelli, dava entrevista pro Belofardi, cara, gente boa pra caramba. Muito. E assim... É íntegro. Isso, muito íntegro. E assim, ele meio que montou o time também, né, cara? Então ele também tem mérito nesse... Não, com certeza. Meu, o Valmir, eu falo pra você, é que futebol, cara, é muito complicado. Parece que os caras que faz o certo demora pra vencer, e muitos não dá certo. Porque o Valmir é um cara que merece vencer, muito. E assim, eu tava pensando se eu ia perguntar ou não, mas você já deu uma entregada, então acho que não tem problema perguntar. O time era do Leandro mesmo, cara? Então o Rafael tava lá meio como auxiliar, só que no dia do jogo ele era treinador, é isso? Cara, só não acredita nisso quem não quer, senão o Rafa tinha ficado. Sim. Meu, isso não tira o mérito de ninguém, eu acho. O Rafa tá mostrando aí o potencial dele aí, Sim. O treinador que ele é. Mas, cara, eu sou muito sincero. Ali quem mandava era o Leandro. Quem mandava era o Leandro. Os caras podem falar outras coisas aí, mas... Mano, Felizmente já sabe, né? Pra torcida foi um baque quando o Rafael foi embora na Copa Paulista. Porque a gente não tinha essas informações, né? A gente via o cara na hora do jogo, o cara era o treinador.
E aí foi um baque pra gente, né? Falar, pô, mano, por que o Rio Branco perdeu esse cara? Por quê, né? Mas então, agora que você tá falando, então o Leandro... Não, é tanto que eu falei pro Rafa, porque eu já sabia, os meninos já sabiam que eu ia parar, né? Falei, Rafa, já fomos campeão, sai por cima, velho. Os caras tá achando que é você, sai por cima. Porque o Rafa tem a porta aberta, querendo ou não. Sim, claro, campeão. Não tem? É, Ele tem a porta aberta. Na hora que o Rio Branco precisar de um treinador, qual que é o nome que vai aparecer ali? Rafael. O Rafael. Sim, sim. Então, o Rafa, pega, vai pra outro time. Foi pro União, fez um trabalho bom. Uhum. Agora tá no União São João, agora tá no União Barbarense, tá fazendo um trabalho bom. Meu, ele tá. A carreira dele tá. É verdade, cara, é verdade. Tá na crescente. Pensando por esse ponto, ele fez certo mesmo, cara. Pra que Tocando voltar também com... nesse assunto aí, eu ficava do lado do banco, né, gandulando, Sim. e eu via as instruções pelo rádio vindo de cima, o Rafael ficava meio putaço, mas tinha o rádio lá e... É que eu não podia sair falando, né, mano? É, lógico. Mas imagina como que é o futebol, né? Aí tem um Rafa querendo ser o treinador, Uhum. né, ali, que é querendo fazer as ideias dele. Sim. O Leandro lá em cima dando as ideias dele. E o Rafa não concordando e as coisas dando certo dentro de campo. Como que pode, né? É loucura isso, né? Loucura. É que nem você falou, o Rafael, ele fez certo, ele tem que se valorizar também, e a carreira dele, pensar em tudo isso aí. Tá Exatamente, certo, ele não- eu concordo plenamente com ele. Meu, eu quero ser o primeiro treinador. Não, tá bom, vocês não querem que eu seja o primeiro treinador, eu vou seguir meu caminho Sim. e acabou. E assim, cara, não sei se você vai saber responder, mas por quê? Por que que o Leandro não assumiu de treinador logo depois do derby? Não podia, Não porque ele podia? tinha sido treinador do outro time, aí não pode dois, quando você Na mesma divisão, na mesma não pode. divisão. Foi treinador de outro time na Série 3? Eu não... Não, dá 4. Da 4, eu não sabia. A gente jogou contra eles, é Grêmio? Não, como que é o nome? Aqui perto. Aqui perto? Putz. Nossa, como que é o nome? Foi o jogo ainda que vocês invadiu o nosso vestiário lá. Ah, São Carlense. São Carlense, ele era o São treinador, Carlense. o Leandro. Caralho, mas por que ele ficou tão pouco tempo lá? Ah, os caras falaram que deu uma rincha lá, negócio de treino. Eu não sei, também isso aí já é fofoca, né? Ah, Então, sim, né? já Não, o é. Leandro em si, ele Já é é um bom fofoca. treinador, estudioso, um cara inteligente, Não, né? Sobre boa. tudo isso aí. É só uma coisa, eu fiz minha lição de casa, é que realmente no Melit, na ficha do Melit não tem que ele foi treinador do São Carlense, cara. Não tem Ele era o mesmo. nosso treinador, tanto que a gente zoava ele. Uhum. Quando ele chegou, falou assim: você tomou um totó nosso, mas a gente perdeu o jogo pra eles. Sim, foi. Aí ele zoava nós de volta, mas vocês perderam pra mim. Falei, mas você tomou um totó. Porque nesse jogo nós jogamos muito bem também e perdemos de 1-0. É verdade. É verdade. Nossa, acontecia essas coisas. E assim, foi um jogo até que o Bonaldo, ele até conversou com a torcida e tal. Então, foi bom pra caramba, isso daí, vocês foram lá. Sim, Vocês foram lá sim. cobrar tudo. Aí não sei quem subiu o tom lá dos seus lá. Aí o Gilson foi e conversou com vocês, tudo lá e tal. Sim. Verdade, Não, eu não tava nesse jogo. Não né? tava? Nossa. Eu tava Não, teve um que chamou. Não, deixa eu não, falar. Mas eu sei qual que foi o diálogo, eu sei. É. Eu sei qual foi o diálogo. O velho, né? Ô, velho, safado. O velho é foda, né? Uma vez eu quase fui preso com o velho também. Sexta-feira eu fui lá, né, conversar com o Breno, que o Thiago, eu falei, e aí, os caras tá cobrando vocês? Aí ele falou, não, agora os caras tá mais tranquilos, mas cobra do mesmo jeito. Eu falei, pô, mas não, isso aí é normal no futebol, né, Não, cobrar, assim- mas, pô, cara, eu vou falar pra você, os cara é bom pra montar elenco, velho. Sim, Os cara é bom. Eu conversei. No Tigre Day, se lembra, né? Que teve no começo do campeonato, eu conversei com. Acho que foi com o Breno. Foi o Breno no jogo no Palmeiras, né? Thiago. Ah, foi o Thiago Gentil, isso. Thiago. É verdade. Agora eu lembrei, Thiago Gentil. E, cara, ele falou, ele deu a ficha de cada jogador, ele sabia de cabeça onde cada um tinha jogado, falou de você, que pô, o cara tem experiência em Portugal, na África, um cara que a gente gastou a carta dos jogadores acima de 23 anos, que só podia 5, né? 5. Só podia 5. Gastou a carta porque o cara é bom, um zagueiro experiente, vai trazer. Depois virou lateral, né? Mas. Voltou a ser lateral, na verdade. Mas o cara, ele sabia de cada um, a trajetória de cada um. Não. O cara. Deu pra ver que ele montou o elenco com cuidado mesmo. Não foi Não, um monte de empresário que chegou aí. Não, tanto que cheguei lá eu brinquei com eles, né, do goleiro. Por quê? Meu, se o Rio Branco for pra final, vai ser o goleiro do Rio Branco melhor de novo. E é o terceiro ano seguido. Pô, é verdade, cara. Terceiro ano melhor. verdade. Aí no Thiago deu mérito, tudo pro Breno. Ele falou, o Thiago falou, esse aí entende tudo de goleiro. Falou que o Breno o Breno que contratou os 3 goleiros. Sim. Cara, você pegar um cara que os 3 anos seguidos é o melhor goleiro, fora o elenco. Aí vamos falar da 4, as contratações que os caras fizeram na reta final.
Pô, o que Foi ajudou o up, nós... Foi o up, né, que Lazari. deu no time. Lazário, aquele Rafael atacante. Verdade. Não, aquele cara, esse moleque aí é craque. Verdade. Ele Cara, joga não mesmo. quer. Ele fazia fumaça ali. Ele não é mais porque ele não quer. Porque ele é relaxadão. Eu Ele- falava pra ele, meu, você tá perdendo dinheiro, é pra você ser milionário. Ele era a base da seleção, não era? Então, Os caras meu, falavam. os caras falaram que ele... É que ele era sossegado demais. Cara, eu vi esses moleques fazer coisas que eu falo pra você, rapaz do céu. Muito Cara, bom. E vamos falar então desse ano do jogo do acesso. Como é que foi a preparação, cara? Tanto daqui quanto lá, mas principalmente lá. Vocês chegaram lá mordido, né, mano? Como é que foi? Não. Era, meu, a gente tava, cara, igual eu falei pra você. Aí chegou esses caras, aí chegou o Lazari, por exemplo. Um cara, pô, vivido, rodado. Cara, a gente tava... Mas e a gente sabia que a gente ia ganhar. A gente sabia que a gente ia ganhar, cara. Você já tava confiante. Não, né? a gente Com tava aquela muito confiança. confiante. Tanto que foi o quê? 3 a 15 0. minutos, tava 2? 2 Foi a 15, 0. 20, tava 2 a 0. 2 a 0. Não, a gente atropelou. Não, atropelou. E o Chamel chorando igual criança. Mas falar pra você, a gente também dentro do busão, cara, vou falar a verdade. A gente tava num clima gostoso, cara. Porque assim, até o sábado à noite, eu tava assim, eu vou pelo rolê, vou porque, cara, eu gosto de ver o jogo do Rio Branco, mas eu, sinceramente, não tava acreditando na vitória lá. Porque o empate era deles. Só que assim, a hora que eu entrei no busão, que a gente começou a andar, eu falei, cara, acho que esse time vai subir, cara. Porque a gente tava numa vibe, assim, impressionante. Mas eu acho que o que deu essa injeção de ânimo aí foi o gol no final, né? Que o Brandão fez. Então esse verdade. gol no final de empate, que não desse o Vita, cara, a torcida inflamou. A torcida já começou a acreditar e falou, não, vamos lá e vamos conseguir. Porque Eu acho que até vocês também, que deu Porque aquele... querendo ou não, a gente não fez um jogo Deu uma bom animada, aqui. né? Jogo bom. A gente não fazia jogo bom aqui. A verdade é E essa. ainda não faz, viu? É difícil, meu. A gente não joga tão bem aqui no Décio. Infelizmente, não sei o que é. Cara, é diferente, o campo é maior. alguma É coisa maior. assim. É maior, né? O Eu tenho Décio é essa maior. impressão. O Décio é maior. Toda vez que eu vou pra um estádio fora, eu falo, pô, mas que campo pequeno, cara. Não, o Décio é maior. Quando eu era pequenininho, o treinador nosso falava assim, ó. Vamos jogar que eu duvido que o segundo tempo eles aguentam nós aqui nessa pista de aeroporto. Ninguém aguenta nós nessa pista de aeroporto aqui. Da hora, cara. E só voltando um pouquinho, né? Falando do goleiro. E se a gente subir esse ano ou for campeão, o Douglas aí tá pra ser o melhor goleiro do campeonato também, viu? Porque o Vai cara ser. vai ser. Ele vai não ser. Eu não lembro de erro dele, cara. Não, só no começo ele do errou campeonato. um jogo. Ainda eu tava conversando com o Breno. Eu lembrei porque o Breno lembrou. Foi uma saída lá. Foi. Eu não lembro contra quem que foi. Acho que foi Monte Azul. Verdade, foi Se Monte Azul mesmo. Foi Monte Azul, não foi? É verdade. Eu comentei no último podcast que o Douglas, ele melhorou muito a saída dele, cara. Cara, Realmente, no começo mas do campeonato tava esses vão por 4 jogos, último 4 jogos. O que ele tá pegando? jogo. É porque Não, a confiança vai aumentando, né, cara? Do goleiro, o Sensacional, goleiro cara. precisa da confiança. Né? Sensacional. Sim, sim. Sensacional. E, cara, eu vou perguntar uma coisa que rolam boatos aí, só que eu também não sei se é verdade. Dizem que quando vocês chegaram lá em Jaú, no estádio, alguém viu que o carro de bombeiros da cidade tava preparado pra sair com os jogadores de Jaú dando volta na cidade pra comemorar o acesso. E alguém foi lá falar pra vocês, pra vocês ficarem mordidos, pra vocês quererem ganhar deles e estragar a festa deles. É verdade isso aí? Cara, se teve isso, não chegou em mim, não. Ah, tá. Não- Então Não chegou em mim, não. Mas tinha muito oba-oba do lado deles. Uhum, Tinha sim. muito oba-oba do lado deles. Sim. Muito É oba-oba. porque ele estava com empate a favor deles, torcida, E tinha jogaram bem. 7 mil pessoas lá. É. E, Sim. e fazia tempo, né, que eles não subiam. Acho que era ano do centenário deles, né? Foi ano do centenário, aquele Cara, ano do acho que é alguma coisa assim, viu, mano? Eu vou falar pra você, eles lotou o estádio, eu acho que favoreceu muita gente. Né? Você acredita ou não? Os caras ficam nervosos, né? Eu acho que eles ficaram muito nervosos e, tipo assim, a gente entrou e atropelando, Fez 1 gol, 2 gols aí já. aí a torcida já vira contra, acho que ajudou muita gente isso aí. E a nossa torcida fazendo aquela Não, festa vocês fazendo também. aquele barulho, nossa Umas senhora. 500 Eu já não pessoas vi a hora de presentes. acabar, velho. Só Chegou pra ir uma lá hora na comemorar. transmissão que o rapaz falou assim: olha, nem parece que nós estamos em Jaú, parece que nós estamos no Décio Vita, do tanto que aumenta o volume, é malucos do time. É verdade, E é se verdade. você vê até hoje tá lá. Eles aumentam assim, acho que o volume do microfone do cara. Porra, só dá nós, velho. Foi só mesmo. dá Não, nós. mas tinha bastante torcida malucos também, meu. Tava lotado. A nossa parte ali tinha Nós gente foi pra 6 caramba. busão. Tinha gente Vocês pra usam mais caramba. carro, foi de carro. não, Tinha gente pra caramba. Cara, aquele jogo pra mim foi inesquecível, cara. Assim, Não, é- nossa, Putz. sensacional. E esse ano aqui parece que é uma coisa, né? Que tá dando tudo certo. Parece que é ano passado, porque
Os pontos que a gente terminou foi quase igual. Igual, mesma A posição. decisão agora vai ser no domingo também. Vai ser às 10 horas da manhã. Não vamos se empolgar muito, Não, mas... sim, com certeza. É o que eu falo, né? Aquele jogo a gente foi com um empate. Agora nós já tá indo com um gol de desvantagem. Né? Vai ser, o enredo é um pouco diferente, mas é... 1x0 é pênalti? 1x0 é pênalti. 1x0 é Pelo menos pênalti. isso, né, cara? Então, assim, meio que a gente vai entrar do mesmo jeito. Precisando fazer 1x0. É 1x0, ganhar. É. É ganhar o jogo, né? E... Cara, você se sentiu com o dever cumprido quando vocês conseguiram acesso depois do título? Nossa, muito, Um alívio. cara. Um alívio, cara. Nossa, me deu um alívio. Aquele peso das costas de atira, Nossa, me né? deu muito, muito alívio. Porque eu andava aí em Americanos, os caras sempre falando. Eu acho que ele já foi, acho que presidente da Malucos, o Careca. É um amigo meu bem antigo. Então, não sei se vocês conhecem. Careca da Malucos? É. Sei. Então, ele me mandava mensagem, daí ficava a semana inteira conversando. Ele falava, e aí, como que tá o time, não sei o que e tal. Porque ele, depois que ele saiu, eu acho que ele nunca mais foi pro estádio. Ele falou, eu só vou voltar no estádio do Rio Brancão. Tanto que nas finais eu chamava ele pra ir. Ele falava assim, não vou, porque se chegar lá e perder, vou achar que a culpa é minha. Vai entrar em depressão. Supersticioso. Caralho. E aí, a hora que apitou a hora que o árbitro apitou o fim do segundo jogo da final, ali você já pensou em parar, em encerrar a carreira? Não, ou eu já tinha falado que ia parar. Você já Na verdade, o que você sentiu quando ele deu aquele... Não, é alívio, né? É dever cumprido, igual você falou. Não, cara, fiz o que eu queria fazer, deu certo, graças a Deus. Né? Conseguimos, todo mundo. Tipo, depois teve, né? Fica, essas coisas tudo assim, e vontade de ficar, mas... Inclusive nós pedimos pro você ficar. Eu lembro que a esposa fez assim. Não, teve um... Não sei que foi podcast, eu não sei o que foi. Teve um hashtag Fica Ricardo. Mandaram pra minha esposa no Instagram. Mas ia fazer diferença na Copa Paulista, hein, mano? Boa. Mas assim, eu acho legal quando um cara termina em grande estilo, assim, ganhando título, encerrando no time que começou. Puta, eu acho isso, assim, muito da hora, cara. Acho muito legal, assim. É a melhor maneira, né, de terminar, né? Termina em alto estilo, né? Não, cara, foi... É o que eu falo pra todo mundo. Foi o título, pra mim, mais importante pra mim. Cara, na minha cidade, onde eu conheço todo mundo, os meus pais voltou a ir no estádio. Depois que você veio da Bahia, você sempre morou aqui em Americana? Sempre morei em Americana. Sua mulher também aqui em Americana? Sempre também aqui. Ela é de Borborema, a família dela, mas ela sempre aqui também. E lá na Bahia, tá indo lá de vez em quando? Dá uma Não fui, lá? não, foi passar umas férias assim, mas... Eu tava dando uma pesquisada aqui na cidade lá. A cidade lá é bonita até, né? Assim, tem bastante ponto turístico, praia. Ilhéus é bom, bicho. Ilhéus, né? Top, Ilhéus eu tava top. vendo aqui. Muito bom, muito bom. Cara, vamos finalizar então a entrevista. A gente já te alugou bastante aí, mais do que eu imaginava, cara. Foi um prazer. Mano, obrigado demais por você estar aqui com nós aí. Primeiro jogador que topou fazer esse podcast com a gente aí. Já fica o convite para os próximos aí também, cara. A gente fala aí, aqui é um lugar tranquilo, pode chegar, a gente... Não é com medo não, pode vir tranquilo aí, se chegar uma mensagem aí. Acredito que vai abrir portas. Quem tiver inscrito no canal aí, comenta quem você gostaria de ver aqui, a gente vai trazer bastante gente também. E é isso, você quer dizer mais alguma coisa? Quer mandar um abraço para alguém aí? Pode falar. Não, queria agradecer aí o convite aí, foi um prazer. Se vocês precisarem de ajuda aí, que eu falo com algum jogador que vocês queiram, eu dou um toque também, que o ambiente aqui é familiar, tranquilo, a resenha é boa. E mandar um abraço aí pra esposa, pra mãe, pro papai e pro filhão, né? Boa, da hora. Então é isso aí, um abraço, rapaziada. Vamos encerrar aqui agradecendo, vou agradecer meu parceiro Zé do Gás. Tamo junto. O Chamel, melhor operador e gandula do Brasil. E jardineiro, hein? Jardineiro. É isso aí, mano, da hora. Fala alguma coisa aí, Zé. É isso aí, agradecer o Ricardo aí por disponibilizar o tempo dele aí, essas horinhas aí, já ajudou pra caramba aí, é uma gratificação a gente aí estar aqui com você. Obrigadão por tudo aí que você fez aí pela gente aí, por ter voltado pro Rio Branco, sido campeão e pode ter certeza que aqui em Americana e no Rio Branco as portas sempre vai estar abertas e você sempre vai ser lembrado aqui pela torcida, com certeza. Não, e agradecer vocês também, né, o carinho aí, cara. Os xingos também na arquibancada, isso aí motiva, exatamente, é isso mesmo, a cobrança faz parte ali e brigadão aí mais uma vez pelo convite. Fala, maluco!
Ó,